Paz e graças, amados, paz e graça, pastor. Bem, este é o segundo podcast, programa Intimidade, aonde os servos de Deus vêm cá falar das suas experiências, a fim de assim com isso inspirar também os homens de Deus e não só, para que cada vez mais venham buscar essa intimidade com Deus. E no dia de hoje nós vamos falar um pouco da fé e temos como convidado o pastor vidente. Shalom, pastor. Amém, shalom, shalom. Amém. Bem, então, já quero lhe convidar a se inscrever no canal, a deixar aqui o teu like e também deixa aqui os comentários e que aquilo que você deixar aqui nos comentários serão sugestões para os próximos podcasts, quais serão os temas, você pode deixar aqui nos comentários e certamente chamaremos homens de Deus que tenham experiência e intimidade para falarem desses assuntos que vocês deixarem aqui nos comentários. Bem, sem mais delongas, vamos começar esta conversa sobre fé que temos para o dia de hoje. Bem, pastor, a pergunta que nós preparamos inicialmente é há quanto tempo o pastor recebeu a Jesus? Amém. Graças a Deus, a princípio, gostaria de agradecer a Deus, né, pela confiança que também nos concedeu para estarmos aqui no meio de muitos gigantes. Fomos selecionados para estarmos aqui no segundo podcast. Graças a Deus, a minha conversão surgiu no ano de 2009. Neste ano, na verdade, nós ainda éramos neófitos, éramos inocentados, mas a gente vivia uma vida distante da cruz. Mas chegou um dado momento que Deus, na sua onisciência, Ele já havia nos separado antes de nós nascermos. Então, por intermédio de um filme, com o título Inferno Chama, naquele eu assisti aquele filme e de repente eu ouvi Deus falando comigo por intermédio do filme que eu estava a assistir. Mas graças a Deus, após a apreciação do filme, dali o Espírito Santo convenceu-nos ao ponto de que nós pudéssemos deixar o mundo e segui-lo. E desde lá até a dada altura, graças a Deus estamos aqui firmes, né, para podermos avançar com a obra. Bem, pastor, continuando naquilo que é a nossa conversa sobre fé, o pastor ia falando de como foi que recebeu a Jesus, dizendo que ia através de um filme. Pode falar um pouco mais acerca de como foi, né, esse momento? Certo. No ano de 2009, na altura, eu e dois gêmeos que, na verdade, se disponibilizaram, né, em me convidar, fomos numa igreja, fomos lá apreciar um filme, mas posto na igreja eu não senti nada, não senti prazer de ficar na igreja, nem me interessei em nada. Mas pós, né, o término do culto, a gente decidiu passar na casa de uma irmã. Posto lá naquela casa, encontramos que eles estavam apreciando um filme. E aquele filme chamou-me muita atenção porque, na verdade, havia um jovem, enquanto eu estava com vida, segundo o historial do filme, ele tinha de tudo um pouco. Mas, quando chegavam os ministros do Evangelho para poder ensiná-lo, ele rejeitava porque ele já tinha tudo, já não precisava de Jesus. Mas chegou dado um momento que, num certo acidente, ele acabou por morrer. E depois o seu corpo foi enterrado e a sua alma ainda estava viva, mas no inferno. Então, logo, quando via aquele filme e a depressão que ele estava passando no inferno, ele estava lá até clamar, dizendo, né, para Abraão, porque o título do filme tinha a ver com Lázaro, o nome dele é Lázaro, e aí ele estava lá a clamar para Abraão, Abraão, por favor, vai para a minha família, fala para meus irmãos de que eles precisam se arrepender e se converter. Ele até estava, sentia arrepio total, ao ponto de que pudessem lhe dar uma gota de água para molhar a ponta da língua. Mas só que o lugar onde ele estava já não poderia ter acesso à água, porque enquanto humano temos a oportunidade de nos arrepender. Mas após a morte já não há mais chance para isso. E depois eu fui fazendo uma autoanálise e levei mais muito o filme no lado pessoal. E dali o Senhor começou a convencer o meu coração e o meu espírito ao ponto de começar a deixar as coisas, porque na altura eu dançava e cantava, era de grupo, era ilusionista, mas na verdade o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele, quando aparece, né, ele aparece com boas propostas, ele te tira o peso e te coloca, né, a leviandade no espírito, então ele torna leve tudo quanto estava peso na tua vida. Então abraçamos a visão de Deus para com nossas vidas
e automaticamente a nossa vida foi crescendo, não só, né, na área espiritual, mas também em outras áreas, porque também começou a se ver a diferença. E graças a Deus e fomos amando, porque Deus começou a fazer muita coisa, tirou-nos o peso do pecado e nos justificou. Começamos a desfolhar a palavra de Deus, começamos a ler, a entender, e dali começamos a entender que afinal perdemos muito tempo no mundo. E de lá começamos a ver que, uau, então mais vale seguir a Jesus do que viver uma vida, né, sem Ele e depois perder. Então, graças a Deus, nós fomos alcançados com o intermédio do Evangelho e estamos aqui para poder testemunhar o nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado por isso. Bem, ao longo da vida cristã, certamente existem várias e várias provações, tentações, existem várias tribulações. Bem, naquilo quanto foram as tentações e provações, qual o pastor considera que tem sido a maior na sua vida? Certo, essa pergunta é muito interessante, né? Na verdade, assim que o Senhor fala assim que no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Por vezes, né, quando a pergunta que me foi dada, às vezes nós se deparamos com muitas situações, ainda mais como cristão e líder espiritual, às vezes para lidarmos com essas situações não tem sido fáceis. Por quê? Uma das lutas que eu tenho vivenciado no cristianismo muitas das vezes é o diabo enviando pessoas, né, para poder nos distrair, né, espiritualmente, como principalmente mulheres. As mulheres têm sido um canal que o diabo tem usado para a vida de muitos ministros, não só como eu, tem usado para que, por intermédio dela, houvesse uma distração ao ponto de que a gente se desfalca naquilo que é o foco. Mas, na verdade, o Senhor tem sido, né, tem sido leal, tem sido fiel para conosco, porque muito antes com que isso às vezes aconteça, o Senhor nos tem alertado. Porque, na verdade, em Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor fala assim que certamente Deus não fará nenhuma coisa, sem antes, porém, revelar os seus servos, os profetas. Então, na verdade, o Senhor nos tem alertado de que nós, se andarmos assim, não vamos cair na cilada do inimigo. Se andarmos assim, nós não vamos tropeçar. Então, graças a Deus, esses alertas que nós temos recebido de Deus têm sido como um meio pelo qual que a gente não venha a cair, né, nas ciladas do inimigo. Porque tem sido constante, principalmente eu, no meu ministério, uma das coisas que o inimigo tem mais usado é mulheres. Às vezes são filhas. As filhas vêm, você lhes treina, vai lhes capacitar, né? Volta e meia elas começam a ter uma ideia de ficar com o papi ou com o pai espiritual e isso depois começa a dificultar o processo, né, de ensinamento, mas depois, graças a Deus, nós quando colocamos limite nas coisas e deixamos, né, quer dizer, separamos, né, separamos as águas doces das águas salgadas, né, então separamos, o que é doce fica no lado X e o que é salgado fica no lado direito. Então, graças a Deus, tem sido difícil às vezes lidar com isso, mas o Senhor nos tem capacitado a ponto de que nós não possamos, né, se fazer levar. Amém, amém. Yeah. Certamente. A Bíblia vai dizer que nenhuma provação, que somos capacitados para suportar toda a provação. Nenhuma provação é maior do que aquilo que nós podemos suportar. Bem, entendemos que existem muitas provações e, na verdade, também têm sido provações que também têm me afetado algumas vezes. E nisso, acredito que não só eu, mas também quem nos assiste, perguntam, e nessas provações, quais têm sido o ensinamento que o pastor tem tirado e nesse momento pode passar para quem consegue nos ver, para quem está aqui expectante, para entender como poder ultrapassar esse tipo de provações em que também são parte daquilo que é o caminho, né? Daquilo que é a busca pela eternidade. Amém. Graças a Deus. Olá, queria dar uma resposta clara para nossos seguidores a partir das redes sociais, para quem está nos acompanhando agora, que o inimigo nunca vai seguir alguém que já está parado. O inimigo nunca vai perseguir alguém que não tem propósito. Então, quando nós passamos nas tentações, quando nós passamos em provas, às vezes a vontade do inimigo é de nós não prosseguir ou dar procedimento ao cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Se nós olharmos no livro de Jó, Jó foi um homem que foi tentado ao ponto de lhe tirarem tudo quanto ele tinha. Mas Jó colocou firmeza e confiança dentro dele que o Deus que ele deu também será capaz para poder lhe dar aquilo que ele perdeu. Porque, na verdade, o que nós temos que saber é que
desde o momento que nós marcamos um passo em aceitar Jesus ou seguir Jesus, a nossa vida estará também cheia de problema. O facto de termos Jesus não significa que nós teremos uma vida isenta de problemas ou de tentações e lutas, não. As lutas vêm provar para nós que nós somos filhos da promessa. Então, quando nós passamos por luta, passamos por provações, na verdade as lutas depois geram, né, geram firmeza ou geram confiança de que eu estou aí numa luta, mas eu tenho que acreditar que depois da luta vem uma exaltação. Então, a luta vem para me preparar. A tentação vem para me ensinar. Então, pós a tentação, eu terei uma vida, né? Uma vida de testemunho. Porque nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem que cresceu no palácio, mas Deus lhe tirou do palácio e lhe levou no deserto, porque o Senhor queria lhe ensinar. Então, no deserto não foi um lugar que Moisés cresceu e morreu, não. Então, Moisés cresceu no palácio, foi no deserto o que é ensinamento. Jesus, ou seja, Deus queria mostrar para Moisés de que o deserto não é um lugar para ficar, mas o deserto é um lugar para treinamento, mas também para passar. Então Moisés passou numa preparação ao ponto de que Deus não poderia lhe enviar, né, no embate se ele primeiramente não vir para aprender. Então logo as lutas e as tentações são sinônimo de aprendizado. Então quando nós passamos nas tentações, nós temos que mentalizar que até o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele passou por tentações, mas ele fala para nós que tende bom ânimo, porque houve-se o mundo. Então, antes que o mundo vos odiasse a vós, primeiramente odiou a mim. Então, na verdade, o Senhor queria dizer com isso que, enquanto cristãos, nós estaremos sujeitos a lutas e tentações. Mas, na verdade, independentemente daquilo que nós tivemos a passar, nós temos que acreditar que a nossa vida é uma escola. Então, o cristianismo é uma escola. Então, nós, cada dia que passa, temos alguma coisa nova que acontece. Então, nós temos que manter o foco no alvo. Então, nosso alvo é Cristo. Então, pós as lutas, pós as tentações, pós a aprovação, é claro que depois vem a vitória. Então, isso vai depender muito se nós tivermos equilíbrio. Então, o segredo de tudo é manter equilíbrio na vida cristã ou manter equilíbrio nas tentações. Porque equilíbrio é que nos dá sustentabilidade para nós não podermos, né, se desfazer daquilo que é a visão. É basicamente isso. Pastor, somos edificados com aquilo que o pastor está nos ensinando, né? Neste momento. Na verdade, estamos a aprender muito. Eu creio que também o espectador cada vez mais vai entendendo este que é o percurso da fé como um cristão, como um servo de Deus. Bem, pastor, assim como este é o segundo programa, no caso Conversa sobre Fé, temos aqui algumas perguntas focadas naquilo que é a fé. Bem, a primeira pergunta é mesmo, tendo em conta esse que tem sido o trajeto desde 2009 e agora estamos em 2024, já são cerca de 15 anos, em suas palavras, naquilo, com base nas suas experiências, como definiria a fé? Amém. Olá, a fé é uma palavra, né, composta, né, por duas letras, mas tem grande significado. Para mim, a fé consiste em estar assente, né, estar assegurado em alguma coisa que não vai acontecer, mas já aconteceu, mesmo sem se manifestar no físico. Por isso, a Bíblia fala assim em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o Senhor fala assim que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, muitas das vezes nós, como cristãos, nós temos que estar assegurados na palavra, porque a palavra nos ensina em Romanos 10, 17, que, ora, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouvir a palavra vai fazer crescer a minha fé. Porque eu não vou conhecer, né, alguma coisa, né, se não for por intermédio da palavra. A palavra me dá o conhecimento de quem é a pessoa de Jesus. Então, Jesus foi um homem que, enquanto habitou na terra, ele também exerceu fé. Porque a fé é a atração do milagre. A fé é a atração, né, de alguma coisa que se espera. Então, quando nós temos fé, né, numa definição clara e simples, né, a fé é ter a certeza de alguma coisa que vai acontecer, né, mas nós, no físico, às vezes esperamos que essa tal coisa aconteça, né, agora. Mas na fé, nos olhos da fé, nós acreditamos que a fé, ela é a resposta, né, do que se espera. Quando eu tenho fé em Jesus, quando eu tenho fé em alguma coisa, eu não vou usar o futuro.
porque o futuro a Deus pertence. Existe uma frase em latim, carpe diem, aproveita o dia de hoje. Então a fé para mim é acreditar em alguma coisa que não vai acontecer amanhã, mas vai acreditar hoje. É basicamente isso. Amém, amém, pastor. Bem, nós entendemos o que a fé, assim como está em Hebreus 11:1, e o pastor foi bem mais claro, né, ao nos explicar, de certa forma, ao detalhar mais aquilo que é na prática este versículo, pois na fé não é que vai acontecer, mas é que já aconteceu. E naquilo que também tem sido a trajetória, né, na vida cristã, qual consideras que é o impacto da fé na vida de um servo, na vida de alguém que vive conforme Cristo? Amém, amém. Na verdade, nós acreditamos que desde o momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, melhor e Salvador, a nossa vida foi registrada na cruz do Calvário, ao ponto de que nós já não vivemos para nós, vivemos para Ele. E pós a aceitação, né, pós a nossa aceitação, a pessoa de Jesus Cristo para com nossas vidas, automaticamente nós recebemos a fé. Porque quem tem Jesus tem uma vida de fé. Então, na verdade, o impacto de fé na vida do cristão acontece quando ele está assegurado em Deus, ou quando ele aceita Jesus. Porque desde o momento que nós aceitamos Jesus, aí a nossa fé é automática. Porque Jesus é a fé, Jesus é a palavra. Então, se nós estivermos assente na palavra que é Jesus, é óbvio que a nossa fé vai gerar impacto, né, na nossa vida espiritual. Por isso que, quanto mais nós nos conectamos com a palavra, e essa palavra é Jesus, mais a nossa fé cresce. Então, quanto mais a gente se impactuar com a palavra de Jesus, mais haverá impacto na nossa fé. Porque a fé, ela cresce cada vez mais quando a gente mantém uma ligação ou uma comunhão com Deus. Quanto mais a gente tiver comunhão com Deus, aí haverá impacto na nossa fé, ao ponto de que o Espírito de Deus vai começar a manifestar em nós algo que outrora não havia manifesto. Por quê? Porque a fé atrai milagre, a fé atrai muita coisa, a fé atrai intimidade, a fé atrai comunhão. Então, é por intermédio da fé que nós teremos impacto em tudo quanto a gente vê para fazer. Porque a fé, para mim, um dos maiores impactos de fé na minha vida foi em deixar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele tudo pode nas nossas vidas. Porque quando eu tenho a certeza de alguma coisa, então eu vou dar vida naquela coisa que eu acredito. Se eu não dar credibilidade em alguma coisa que eu tiver a fazer, então nada estou a fazer, nada vai dar certo. Mas quando eu estiver ligado em alguma coisa que eu conheço e eu tenho a certeza que aquela coisa vai dar certo, então aí é menos peso, porque eu tenho a certeza que tudo que se leva à fé, tudo que se leva ao nome de Jesus, aquela coisa vai acontecer conforme o que Jesus é a atração do milagre na minha vida. Então, Jesus é minha fé. Para mim, a minha fé, o impacto de fé é Jesus. Porque Jesus é a fé. Amém, amém, amém. Bem, há uma frase que diz: andamos por fé, não por vistas. Entendemos uma coisa muito importante, em que a fé é Jesus Cristo. Então, o quanto Jesus Cristo está na nossa vida vai refletir no quanto de fé nós temos. Então, busquemos mais a Jesus, que teremos bem mais fé. E queremos muito mais naquilo que Ele certamente pode fazer. Pois a Bíblia vai deixar bem claro que para Deus nada é impossível. Bem, pastor, outra pergunta aqui, certamente tem sido dúvida de muitas pessoas, e em muitas pessoas também minha, é qual é a diferença entre fé e esperança? Amém. Ok, a diferença entre fé e esperança, quero começar com a fé primeiro. Nós aqui já dissertamos, hoje acabamos de frisar, né, que a fé, né, é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem. Então, na verdade, nos olhos da fé, quando eu recebo uma promessa de alguma coisa, né, vai depender, né, de quem a fez. Independentemente do tempo que ele disse que você vai ter alguma coisa, eu não vou crer que terei, eu tenho que crer que já tenho. Porque a fé subtrai o futuro, né? Subtrai o amanhã e ele atrai o que te prometeram, né? No momento presente. Como? Quando a fé é aplicada na pessoa que lhe foi prometida alguma coisa, assim como Abraão. Abraão, né? No livro de Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, Abraão, sai da casa, né? Sai de tua terra, da casa dos teus pais e dos teus parentes,
porque tu irás na terra em que eu te mostrar. Então, o Senhor também foi falando para Abraão, lhe fazendo promessa que abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, farei-te prosperar. Então, na verdade, o Senhor faz uma promessa para Abraão. Só que Abraão, ele saiu dos seus parentes, saiu da casa dos seus pais, de sua terra, de origem. Então, Abraão, quando ele caminhava, ele não sabia para onde ele ia. Mas ele tinha fé de que aonde ele está a ir, né, tem um Deus que está lhe direcionando. Então, o que importa na fé não é conhecer para onde vais ou saber o lugar de onde vais, mas é acreditar que aquele que te leva conhece onde você vai. Então, a fé é acreditando, né, de que o que eu não tenho, né, no olho físico, eu tenho no mundo espiritual. Porque tudo que nós declaramos com fé, né, as coisas acontecem não amanhã agora, porque nós carregamos o Espírito Santo que materializa todas as coisas que nós declaramos com a nossa boca. Então, a fé em nós é crer em alguma coisa, né, que vai acontecer agora, ou já está acontecendo agora, porque a fé atrai, né, atrai o presente, ou seja, atrai o futuro no presente. Então, a esperança para mim, né, a esperança é esperar, né, no amanhã para que a palavra declarada na minha vida que poderia acontecer alguma coisa em mim, né, como posso dizer, né, a esperança, né, desculpa, a esperança é acreditar no amanhã, é acreditar no futuro. Porque quem tem fé e quem tem esperança, existe muita diferença, muita disparidade. Porque a fé é ação, mas a esperança ainda te leva a esperar no amanhã. Porque quem tem esperança, mesmo não tendo agora, ela acredita que amanhã vai ter. Mas quem tem fé, mesmo não tendo agora, ela acredita que, mediante a declaração feita no momento, vai ter o que ele precisa. Então, é por intermédio da fé, né, que nós colocamos a esperança de lado, porque a esperança te leva né, a esperar as coisas por dias, mas a fé te leva a ter a coisa na hora. Então, a esperança tem a ver com o futuro, né, com coisas futurísticas, de que se agora não aconteceu, não, eu tenho esperança de que amanhã vai acontecer. Não, a fé é muito diferente com a esperança, porque eles, né, fazem a confusão de que a fé é esperar no amanhã. Não, não, não. A fé tem a ver, né, com a aceitação do hoje, ou seja, a fé tem a ver em confirmar a bênção de Deus, não amanhã, mas hoje na minha vida. Então a esperança consiste em confiar ou em esperar no que vai acontecer no dia da manhã, ou depois algumas horas, ou se calhar em fração de um mês, ou em um ano, né? Então, por isso que a fé e a esperança têm mesmo muita disparidade. A esperança leva-te tempo para a realização das coisas, mas a fé, em fração de segundo, as coisas podem acontecer, porque a fé, ela atrai, ou seja, ela sintetiza as coisas. Se poderia acontecer amanhã, por intermédio da fé, você consegue atrair as coisas no presente. Amém, Basicamente amém, isso. amém. Pastor, pelo que eu entendi é que a esperança, ela permite aquilo de dizer, pode ser que amanhã será, pode ser, mas a fé já é uma certeza de que não poderá ser, mas que é. Então vamos ver que há muitas diferenças entre a esperança e fé, embora naquilo tenha sido o cômputo tipo, na sociedade, e muitas vezes nós somos acabamos por colocar uma palavra no lugar da outra, né? Às vezes quando queremos falar de fé, falamos de esperança, às vezes quando queremos falar de esperança, falamos de fé, mas aqui percebemos que há várias e várias diferenças em que o cristão precisa de ter bem mais fé do que a esperança. Certamente haverão momentos em que a esperança deve ser aplicada, mas não, o cristão não vive pela esperança, vive pela fé. Certo. Tem mais aqui até um ponto que me escapou. Sim. Desculpa. No mesmo livro de Hebreus que eu já mencionei bem há pouco, Hebreus capítulo 11, versículo 6, né, o escritor Hebreus vem dizendo o seguinte, que olha, quem aproxima-se a Deus, né, ou seja, ele fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, consiste que quem se aproxime a Deus, né, tem que usar fé, porque a fé em Deus, né, nos faz crer ou nos faz ter coisas incríveis. Como? Deus vem nos ensinando mediante a sua palavra que quando nós estamos a nos achegar nele, nós temos que usar a fé de que o que ele prometeu em nós, nós não teremos, nós já temos, porque a fé não será. A fé é uma certeza, né, de alguma coisa que, né, de que nos foi prometida e ela aconteça de acordo com a nossa aceitação. É tipo Jesus, todo lugar onde Jesus não era bem recebido, ele não fazia milagre, porque ele sabia de que
aquele lugar onde eu estou, ele me veja como um filho do carpinteiro. Mas aonde Jesus era bem recebido, ele fazia milagre. Então, logo Jesus, ele ensinava nas pessoas de que a fé, né, mediante o conhecimento que eles tinham para com ele, poderia atrair o milagre de acordo com o conhecimento que eles tinham a respeito de Jesus. Então, quanto mais as pessoas acreditavam que Jesus era filho de Davi, mais o milagre acontecia na vida das pessoas. Então, é por ali. Então, ao se aproximarmos a Jesus, ao se aproximarmos a Deus, nós temos que usar a fé. Porque em nenhum momento Deus se agrada quando um filho, quando um cristão troca o lugar da fé, colocar a esperança. Mas quando nós colocamos a fé, nós estamos a acreditar que quando nós nos aproximamos a Deus e pedimos alguma coisa, de acordo com a petição feita naquilo que nós desejamos ou almejamos ter, nós não teremos, nós já temos. E isso é que alegra a Deus. Yeah. Bem, pastor, nós conseguimos perceber mais ou menos o que é a fé. Certo. E não sei se o pastor consegue nos dar mais ou menos alguns sinais, né, de que a pessoa que tem fé, o cristão, o homem que vive pela fé, aqueles sinais fazem parte da vida dele. Por exemplo, né, nós olhamos para um homem, de acordo com a vida dele, vamos ver alguns sinais que são manifestos mediante a fé que ele tem em Jesus Cristo. E olhamos para um outro homem que não tem Jesus e aqueles sinais não estarão neste homem. Não sei se o pastor consegue nos dar alguns sinais de que acompanham o homem de fé. Amém. Graças a Deus. Uma das coisas que também eu gostaria aqui de frisar para nossos ouvintes, né, ou para quem nos acompanha nas redes sociais, em todas as plataformas, é o seguinte. Muitas das vezes, para nós termos acesso, né, ao sucesso, ao progresso, quer espiritual, quer na área social, muitas das vezes nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque um sucesso fora de Deus é fracasso. Porque a palavra comunhão no grego significa koinonia, significa proximidade. Porque eu nunca vou conhecer alguém, nunca vou ter intimidade com alguém se eu não lhe conhecer. Então, quanto mais íntimo eu for com Deus, mais a minha fé cresce. E quanto mais a minha fé crescer, eu serei bem sucedido na vida. Por quê? Porque, na verdade, quando eu tenho comunhão com Deus, a minha vida terá sucesso. Por quê? Porque a minha comunhão com o Pai vai me levar a obter coisas que a esperança ou nenhuma ideologia humana poderia me dar. Porque a fé em Deus, é claro que ela vai atrair coisas na minha vida mediante a comunhão que eu tenho para com Ele. Porque eu só vou ter comunhão com Deus se eu conhecer. Por isso que Oséias ele fala assim, que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, no procedimento da minha comunhão com Deus, eu saberei que para mim ter resultados positivos, eu tenho que usar fé. Porque a fé é a chave mestra que liga o homem para com Deus e Deus para com o milagre. Então, quando eu tenho uma fé ativa em Deus, eu me ligo diretamente para com Deus e Deus diretamente para comigo. Então, Deus, mediante a fé que eu tenho com Ele, Ele vai atrair as bênçãos e essas bênçãos virão até mim, porque eu tenho a certeza de que quando eu tenho uma vida de fé ativa com Deus, é claro que a minha vida vai ser uma vida de experiência. Então, para todo homem de Deus que está aqui nos acompanhar nesta live, neste podcast, queria dizer o seguinte: quanto mais íntimo nós formos com Deus, Deus nunca vai conseguir de te abençoar. Deus nunca vai te esconder, né, os segredos da prosperidade. Porque a intimidade que muitos homens de Deus tiveram com Deus, para com Deus, assim como Abraão teve, Noé teve, né, Jacó teve. Quer dizer, esses homens tiveram intimidade com Deus, mas eles exerceram a fé. Porque quanto mais eu tenho fé, a fé vai atrair tudo para com a minha vida. Então, a fé, ela sustenta o ministro. A fé sustenta o homem de Deus. A fé sustenta o ministério. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos atrair bênção. Então, logo é dali que a Bíblia Sagrada fala assim, em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Certamente vereis a diferença entre o ímpio, né, e o justo, entre aquele que serve a Deus e que não serve. Quem serve a Deus tem uma vida bem sucedida, porque ele tem fé e acredita no Deus que ele busca. E quem não tem fé é aquele que na verdade vive uma vida miserável, porque ele não acredita que Deus pode, porque existem pessoas que às vezes falam, não, Deus não dá riqueza, Deus não abençoa, Deus não dá carro. Cada um tem sua crença, então de acordo com sua crença, de acordo com sua fé, as coisas acontecem do jeito que ele vê. Mas quem tem cristão não vê barreira, ou seja, quem tem Cristo não vê barreira em nenhum âmbito, porque a palavra cristão no grego significa Cristo, né? Significa Cristo, então na verdade nós somos um com Cristo. Então toda uma pessoa, ou todo cristão que tem ligação, né, com a promessa, com a palavra de Deus, é claro que ele terá êxito em tudo quanto ele fazer. Mas para quem não tem,
precisa ter Jesus para ter o que ele tanto almeja ter. Porque Jesus é a fé que a humanidade precisa. Nós só temos essa sociedade, né, cabisbaixa, porque na verdade a sociedade está mais atrás de outras coisas e não consegue alcançar porque precisa de um elemento, que é Jesus. Assim como ele fala no livro de João, capítulo 15, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. Então nós como cristãos, nós fizemos a nossa parte de acreditar que Jesus Cristo é a única solução que o mundo precisa, assim do jeito que ele nos tem dado bênção, nos tem, né, proporcionado muitas coisas nas nossas vidas. Então, na verdade, para quem tem Cristo, né, para quem tem Cristo, a vida dele é bem sucedida, porque a vida dele é uma vida de testemunho, é uma vida de realizações. Mas para quem não tem, não tem como ele ter as coisas que ele precisa, porque ele precisa estar assente, né, em Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então só tem uma vida sucedida quem tiver Jesus. Quem não tiver Jesus, a vida dele não corre devidamente porque falta elemento fé. Porque se Jesus estiver presente na vida de quem, né, de quem o busca, é claro que aquela pessoa tem uma vida bem sucedida. E se Jesus estiver ausente, é claro que aquela pessoa precisa estar, né, consciencializada de que Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus é a alavanca para o seu crescimento espiritual e também financeiro para com sua vida. É basicamente isso. Amém, amém, amém. Um ponto que eu vi muito importante é quando o pastor disse que o sucesso sem Cristo é insucesso. Há muitas pessoas que, na verdade, por terem carro, por terem casa, por terem várias outras coisas materiais, acham-se sucedidas, até às vezes não elas que acham. As pessoas que olham para elas acham que são sucedidas, mas na verdade elas mesmas, quando fazem uma introspeção, percebem que alguma coisa está a faltar, percebem que há alguma carência, percebem que tudo isso a qualquer momento pode se perder, mas aquilo que não é perecível eles não têm. E nisso conseguimos perceber que o sucesso não vai se medir pela quantidade de bem material, mas pela paz que aquilo nos traz. Porque ainda que tenhamos tudo quanto é bem material, se ainda assim não temos a paz, claramente não alcançamos o sucesso. Pois o sucesso é naquele momento quando nós encontramos a alegria, encontramos a felicidade. E se ainda não encontramos felicidade, certamente ainda não temos sucesso. E o cristão, ainda que viva na carência ou na fartura, em tudo tem a alegria do Espírito e certamente é feliz. E nisso tem o sucesso. E nisso conseguimos perceber que um dos pontos, um dos sinais maiores do que o cristão manifesta é justamente o sucesso, pois ele vive feliz, feliz com aquilo que tem e certamente com esperança, com fé de que naquilo quanto Deus permitir, ele vai alcançar, seja em bem material, seja em cada vez mais crescimento espirituais. Pastor, estamos edificados naquilo quanto estamos a aprender no dia de hoje. Certamente o espectador cada vez mais vai entendendo alguns pontos sobre fé e eu tenho a fé que você não vai sair daqui hoje o mesmo, mas certamente com algum conhecimento acrescentado naquilo quanto é fé e certamente colocarás em prática e isso vai mudar aquilo que tem sido os teus trajetos. Desta forma, vais aumentar mais naquilo que é a intimidade com Deus e que esse é mesmo o nosso objetivo, pois o nosso programa é intimidade. Pastor, a última, não diria bem uma pergunta, mas é um ponto, é que, como estamos a dizer, né, o programa é intimidade, e então gostaríamos que o pastor, nesse momento, nos contasse alguma experiência com Deus, seja ela um sonho, uma visão, algum momento, seja numa pregação, mas alguma experiência que o pastor teve com Deus em que o pastor se sente livre, né, de partilhar aqui conosco, com todos quanto conseguem nos assistir no dia de hoje. Amém. Graças a Deus. Na verdade, uma das experiências que marcou muito a minha vida espiritual foi, digamos que desde o princípio, né, desde a fase milionária da nossa conversão, o nosso Senhor, nosso Mestre, nunca esteve ausente no meu ministério, nunca esteve ausente na minha vida. E na verdade, durante esse todo o percurso, o Senhor foi mostrando que Ele, quando te faz alguma promessa, a promessa acontece. É claro que nós estamos num programa que está se mencionando muito a palavra intimidade. Então, na verdade, todas as vezes que o Senhor
né, prometia alguma coisa, levantando homens de Deus profetizando sobre a minha vida, aquilo suscitava uma vontade de cada vez mais eu também orar a Deus para que eu também lhe ouvisse. Porque após a minha conversão ainda, eu recebia das pessoas, mas chegou um dado momento que eu fazia desafio comigo mesmo para que eu também pudesse ouvir as pessoas, ou seja, ouvir de Deus e também profetizasse nas pessoas, tocasse nas pessoas e alguma coisa poderia acontecer. E graças a Deus, quanto mais a gente investia nosso tempo na oração, meditação, né, jejum e muito mais Deus nos preparava. E durante esse percurso, né, da nossa vida ministerial, e houve muita aparição, houve muitos sinais de Deus nas nossas vidas, onde pessoas começaram a testemunhar, né, aquilo que são as bênçãos de Deus declaradas nas suas vidas, por intermédio, né, da minha vida. E não só, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu já vi no meu ministério 2 pessoas a ressuscitarem. Por quê que ressuscitaram? Não porque alguém fez por mim, mas é porque Deus, né, usou-me para com que a gente orasse a favor dessas pessoas e elas automaticamente, né, voltassem à vida. E isso é o que mais me apoquentou, mais me motivou. E é por intermédio disso que até agora a minha fé nunca baixou. Por quê? Porque a minha fé, desde o momento que eu me converti, ela foi crescendo cada vez mais, porque na verdade eu comecei a ver coisas que começou a trazer né, uma aceitação de que afinal o Deus que eu busco é um Deus vivo e verdadeiro. Ele é um Deus que quando nós clamamos nele, pedimos alguma coisa nele, ele poderá fazer. E não só, para além das pessoas que eu vi, né, que ressurgiram do mundo dos mortos, também vi pernas a crescerem, vi cegos a serem, né, restabelecidos suas visões, surdos a ouvirem, pessoas, né, que eram portadores de deficiência. Principalmente uma vez já oramos também com alguém que tinha fluxo de sangue, que era filha, né, do meu filho espiritual. Ela tinha fluxo de sangue e após a imposição de mão e o acompanhamento que nós fizemos, né, o fluxo de sangue desapareceu e chegou dado momento que ela apareceu para mim dizendo: pastor, o fluxo passou, mas não estou a menstruar, né? Desculpem em falar sobre isso, mas depois nós oramos a favor disso. Depois ela disse: não, avó, graças a Deus o meu período já veio. Então isso foi motivando-nos bastante ao ponto de que a gente, né, prestasse mais atenção, né, nos milagres, porque na verdade quando Jesus também enviou seus discípulos, ele disse assim: esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, na verdade, nós temos feito muita coisa, não porque na verdade nós fizemos por nós, mas o Senhor que está em nós, né, ele tem operado, né, sinais e maravilha na vida de muita gente, que nós temos feito, né, trabalhos espirituais. Então, na verdade, eu queria dizer para todos os telespectadores de que Deus não desconsegue nada. Deus nunca prova, Deus nunca coloca o seu filho na prova e fracassar, nunca. E lembre-se que quando Deus te meter na chuva, é para poder te mostrar que a chuva não é obstáculo para a tua fé crescer. A chuva não é obstáculo para você progredir ou ter sucesso no mundo espiritual. A fé em Deus, ela deve ser aplicada, porque na verdade, mediante a aprovação, às vezes é para você entender que na verdade todo um pai, ele ensina ao seu filho o caminho que deve andar, mas esse caminho vai haver espinho, mas o espinho não é impedimento para você chegar no teu destino. Então, que sejamos homens de fé, sejamos homens destemidos, que a nossa fé esteja, né, vinculada na pessoa de Jesus, porque sem fé nós não atrairemos milagre nenhum, sem fé nós não teremos nada, porque na verdade a fé vai nos levar a estar em lugares difíceis, em lugares ciméricos. A fé é o elemento para nós estarmos no auge da nossa carreira ministerial. Então nós ainda temos muita coisa para vivenciar. Existem 300 e tal promessas na Bíblia Sagrada que nós ainda não vivenciamos, mas para nós vivenciá-la, precisamos manter a fé em Deus, porque a fé é o firme de todas as coisas. A fé é o firme, né, fundamento das coisas que se esperam. Então a fé é a firmeza de todas as coisas, né, para com nossas vidas. Então, quem tem fé tem um caboclo, quem tem fé tem a raiz, quem tem fé tem um pilar. Então nós precisamos manter, né, manter a nossa fé firme em Deus, porque Deus é tudo quanto nós precisamos ter. Porque no nosso ministério nós ainda veremos muita coisa, nós ainda não vimos nada. Ainda vamos ver muitas coisas. O segredo de tudo é de nós não nos limitarmos naquilo que Deus já fez nas nossas vidas, naquilo que o Senhor está a fazer. Porque ainda coisas melhores, né, coisas maiores o Senhor fará nas nossas vidas. Então, precisamos estar assegurados nas suas promessas, lançadas para com nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, conseguimos ouvir, na verdade o pastor tem vários testemunhos. O pastor falou
da serva, né, que, tipo, que tinha algum fluxo, tipo, de dois homens, né, que tinham passado desta vida, digamos assim, mas que, pela graça de Deus, ressuscitaram. Bem, pastor, só mais um que gostaríamos de que o pastor nos contasse, né, um testemunho para que eu tenho acompanhado muitos testemunhos de servos de Deus, principalmente no YouTube, que têm contado e na verdade o testemunho muitas das vezes tem sido aquilo, o combustível em que nós precisamos para lembrar de quem é Jesus nas nossas vidas. Às vezes, quando ouvimos alguém contar do que Deus fez na vida dele, lembramos também do que Deus fez na nossa vida e lembramos de que temos um Deus que pode tudo, né? De que todo problema que talvez em algum momento sentimos que é demais, que é grande demais, por intermédio do testemunho, lembramos que temos um Deus que nos deu força, nos dá força para podermos sobrepor tudo aquilo quanto é colocado no nosso caminho e que certamente, por intermédio de muitos testemunhos de homens de Deus, temos dado o próximo passo e assim seguindo naquilo que é caminhada. Então, queremos pedir ao pastor que nos conte cá um testemunho, né? Seja qual for, certamente o pastor tem agora alguma ideia de qual poderá ser e o telespectador certamente também, assim como eu, está totalmente expectante naquele que é o testemunho que o pastor tem para nos contar no dia de hoje. Amém. Graças a Deus. Olá. Temos vários testemunhos para poder, né, partilharmos aqui, mas na verdade, né, um dos maiores testemunhos que nós temos vivenciado, nós temos visto é a presença de milagre, principalmente no meu ministério, que ultimamente o Senhor tem feito. Porque, na verdade, uma das coisas que também nos impede de agirmos com a nossa fé é o medo. Existe alguma coisa que eu também estava aqui para acrescentar, mas havia me escapado, é o seguinte: existe uma crise de identidade no seio, né, dos cristãos. Porque muitas das vezes, nós como cristãos, às vezes, omitimos, né, a nossa natureza, omitimos aquilo que nós somos, mediante alguma coisa que nós oramos e não aconteceu e, de repente, perdemos a esperança em Deus e começamos a ser contra Deus. Olá, se Deus não fazer agora o que nós tanto precisamos, Ele continua sendo Deus. E nós temos que saber de alguma coisa que numa escola, o professor, mediante a aula, ele vai ensinar, vai lançando a matéria e vai explicando. Mas no momento de prova, o professor já não fala. Agora é o momento dos alunos mostrarem o conhecimento. Então nós temos que saber de alguma coisa que no momento de provação, nós não teremos Deus falando, porque Ele é o professor. Então Ele vai deixar com que a gente passe no processo, porque nós nunca vamos falar do processo se nós não passamos no processo. Então, no processo que nós passamos, porque sentamos e aprendemos, hoje Deus nos tem levantado a ponto de poder manifestar, né, sinais e maravilhas, porque está lá na palavra dele, de que, no livro de Lucas, que que vos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, no poder que nos foi administrado, nós temos visto muitos milagres, muitas evidências de Deus nas nossas vidas, porque uma das coisas que me tem chamado muita atenção, principalmente no meu ministério, é que uma vez nós fomos pregar, né, numa atividade, numa cruzada no monte, e numa declaração profética, nós começamos a declarar e de repente houve promoção de emprego na hora e houve pessoas que foram lá com multicaixa e de pé para a mão receberam ligação de que, epa, me passa o teu número de IBAN, porque na verdade eu vou te enviar um dinheiro, não porque se calhar você depois vai me reembolsar, mas vou te dar porque é mesmo teu. Então, houve muitos testemunhos em que na qual isso começou a marcar a minha vida ministerial ou a minha vida espiritual. Isso começou a trazer mais base, né, de nós continuar, né, a confiar na pessoa de Jesus, porque se na verdade Ele não fez agora, Ele pode fazer depois. Então, na verdade, nós temos que acreditar que o testemunho na vida do homem de Deus é uma evidência. E, na verdade, todo homem de Deus que, né, acredita em Deus, ele tem uma vida de testemunho. Então, eu tenho muito testemunho que, na verdade, eu me inspiro também na palavra do Senhor, eu me inspiro em Jesus. E Jesus foi alguém que, na verdade, a sua vida foi cheia de testemunho. Pese embora de que quando Jesus curava, ele omitia as pessoas para com que não fizessem, não testemunhassem. Mas quanto mais Jesus proibia as pessoas para não testemunhar, mais as pessoas falavam, porque existem coisas que não dá para ocultar. Não existem coisas que não dá para omitir, porque a alegria é tanta que às vezes temos que partilhar, porque o testemunho de um, né, pode trazer também edificação na vida de quem estiver a passar o mesmo problema. Então, na verdade, o testemunho que eu tenho a passar aqui, né,
que se calhar eu já disse alguns, mas ainda tenho mais alguns para passar aqui, é o seguinte. Deus é alguém que não oculta nada dos seus filhos. Cabe o jeito que você lhe vê, o jeito que você lhe aceita. Da medida da tua fé, é do mesmo jeito que Deus vai te abençoar, é do mesmo jeito que Ele vai se revelar a você. Porque certa vez eu estava na casa da minha filha espiritual, nós queríamos fazer alguma coisa e queríamos fazer um banquete, mas ela disse assim, papá, nós não temos óleo para poder fritar isso aqui. Na verdade, eu disse, não tem problema, então se não tem óleo, de uma forma ou outra, nós vamos comer, vamos fazer isso, porque na ausência do óleo tem uma outra maneira para nós termos, né, acesso ao que nós queremos fazer. Mas volta e meia, ela foi na cozinha, olhou na frigideira, ela disse, papá, na frigideira tem óleo, se apareceu como eu não sei. E automaticamente começamos a fazer alguns fritos. Isso também aumentou mais a minha fé. E eu fiquei feliz. Como é que na frigideira não tinha óleo? De pé para a mão, a filha disse que tem óleo. Se apareceu como eu não sei, mas só sei que Deus, né, supriu as nossas necessidades. Ora, nosso companheiro, nosso apóstolo, que Deus não tem necessidade. Mas a única necessidade de Deus é satisfazer as minhas e as nossas necessidades. E Deus não é emocionado, mas Ele tem emoção. Então, na verdade, Deus sabe que nós temos necessidade. Então, Ele permite com que a gente passe necessidade para que Ele possa mostrar para nós que as nossas necessidades nunca estarão adormecidas ao ponto de que Deus esteja esquecido de realizar as suas promessas nas nossas vidas. Podemos ter necessidade, mas nós nunca estaremos isentos das bênçãos de Deus se materializar nas nossas vidas. Então, o testemunho de Deus nas nossas vidas acontece sim, mas nós precisamos, ou seja, o testemunho da vida de Deus, ou seja, nas nossas vidas para com Deus, acontece de forma automática, mas nós precisamos aceitar que o testemunho na nossa vida é uma vida, ou seja, é uma forma contínua. Nós nunca vamos ter uma vida paralisada, porque nós temos um Deus que se faz movimento, nós temos um Deus que faz movimento mesmo parado. Então, todo um cristão tem uma vida de testemunho contínua. Então, um do testemunho que eu queria passar nos telespectadores é esse, de que não existe impossibilidade em Deus para poder realizar um milagre na tua vida. Porque nós temos declarado, graças a Deus, muita coisa na vida de muitas pessoas que não trabalham, mas basta uma declaração, né, mediante a fé lançada na declaração, automaticamente eles são, né, são chamados para trabalhar. E na verdade isso também tem sido uma alavanca, né, para o crescimento espiritual da vida de quem nós profetizamos e para ti também, né, nosso telespectador que nos acompanha. Então, não coloque limites, né, em Deus, não coloque limite na tua fé, porque o limite pode condicionar, né, a realização do milagre de Deus na tua vida. Assim como a mulher de fluxo de sangue, ela passou 12 anos gastando tudo quanto ela tinha, mas chegou um dado momento que ela disse que se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Pela primeira vez que ela ouviu falar de Jesus e pela primeira vez ela levantou a sua fé, dizendo que se eu tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada. E dito feito, então a fé é o sustento, né, do nosso ministério. Na verdade, sem fé, nós não vamos obter nada, porque a fé é agora. A fé não será. Amém. Amém, amém. Pastor, fomos, na verdade, muito edificado, mas eu não queria terminar o podcast sem mais duas coisas. A primeira, será que o pastor tem alguma palavra que queira acrescer, né, nessa conversa sobre fé? Será que o pastor tem uma palavra que quer acrescer para aqueles que nos assistem? Amém. Graças a Deus, visto que o tema de hoje, né, vem falando a respeito de fé, e eu gostaria aqui de dizer que existe muita coisa, né, que o ser humano passa, que por vezes isso não acontece por falta do elemento, que é o elemento fé. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar que Pedro e João foram homens que tinham uma intrepidez que, de acordo à vontade ou à lógica humana, seria algo, fora do normal. Por quê? Porque Pedro era um homem letrado, era um homem que não sentou na escola para aprender, porque ele era desprezado. Mas, pós, né, a descida do Espírito Santo na vida dos discípulos, houve muita eloquência espiritual. Só que eles não fizeram milagre porque eles queriam fazer. Eles fizeram milagre porque eles sentiam que o Espírito de Deus estava por sobre eles, e o Espírito de Deus era autônomo na vida dos discípulos, e os discípulos começaram a fazer as coisas. Olha, que no tempo de Pedro existiam homens que tinham muita coisa,
mas não conseguiam fazer o que Pedro fazia, porque havia duas diferenças, havia duas coisas diferentes. Pedro tinha um Jesus e as pessoas que tinham riquezas não tinham Jesus. Porque, na verdade, quando nós temos riqueza na ausência de Jesus, nós temos nada, não temos nada. Mas quando temos Jesus, nós teremos tudo, porque Jesus é tudo para quem não tem nada. Então, quando nós temos Jesus, nós não temos limite para realizar milagre. Quando nós temos Jesus nas nossas vidas, nós não temos nenhuma barreira que vai impedir a realização, né, dos seus sinais para com nossas vidas. Então, como ministro de Deus, eu tenho um conselho a passar. Nunca limitam a fé de Deus nas vossas vidas. Porque Pedro, quando chegaram no templo, tinha um homem que já era de costume, era paralítico. Ele todos os dias pedia esmola na porta do templo. Mas Pedro chegaram até lá dizendo lá, homem, nós não temos ouro nem prata. Mas eles disseram para ele que em nome de Jesus, né, levanta-te e anda. E mediante a declaração feita por intermédio de Pedro, automaticamente o homem ficou sã e salvo, ele ficou curado, automaticamente ele começou a jubilar ao Senhor, começou pulando e as pessoas começaram a ficar assim plasmadas, outros começaram a menear a cabeça dizendo, não é esse que estava lá no templo pedindo esmola, que todos os dias precisava do auxílio de alguém para poder lhe auxiliar nos seus trabalhos, mas como é que está de pé? Não é possível. Então isso tudo só aconteceu mediante a fé. Então queres ter uma vida de milagre, uma vida de processo ou de progresso, então tenha fé, porque a fé vai te levar em lugares cimméricos, a fé vai te levar, né, em lugares que nem sequer um dia você pensou em estar. Então só precisamos abraçar a palavra. Nós nunca vamos ter fé ativa se nós não tivermos a palavra dentro de nós. Então a palavra tem que estar dentro de nós para que tudo quanto a gente, né, estiver para fazer venha acontecer de acordo, né, a palavra que nós meditamos. Porque a palavra de Deus também é uma alavanca para a aceleração, né, para a aceleração do milagre de Deus nas nossas vidas e das palavras lançadas nas nossas vidas. Então, tenha uma vida de fé, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de separação e tenha uma vida de comunhão com Deus e vereis que, na verdade, não existe nenhuma barreira para quem tem fé. Não existe nenhuma impossibilidade, né, para Deus fazer alguma coisa na tua vida se você usar fé. Então, a fé é tudo, né, na vida de um cristão. Amém, amém, Graças a amém, Deus. pastor. E já mesmo para fechar, eu gostaria de aproveitar, né, a oportunidade para que o pastor orasse por nós, no caso, pelo canal, eu creio, onde vamos publicar esse canal. Não só pelo canal, mas pelo projeto, eu creio que se estende por quase todas as redes sociais. E também, que orasse também, alguma palavra também para aqueles que nos assistem, né? Uma palavra de... Uma declaração profética, né, para aqueles que nos assistem. Então, era esse o último pedido. Vinhamos para o pastor. Ok, e também gostaria mais uma vez agradecer, né, pelo convite, né, que o nosso visionário, né, fez questão de nos passar. E na verdade nós, né, acreditamos que nós vamos continuar. Esse é o segundo podcast, nós vamos continuar, né, apoiando, né, o projeto, eu creio, né, a crescer cada vez mais. Então, para você que tem acompanhado, né, as publicações, os trabalhos que têm sido feitos nesta página, continue, né, ajude a página a crescer, porque nós acreditamos que 1 minuto que você vai ter em visualizar o nosso vídeo, né, será 1 minuto de aprendizado e Deus vai te abençoar mesmo muito. Assim como o Senhor já tem feito muita coisa para quem tem acompanhado, né, os projetos ou as programações feitas, né, neste canal. Então, neste momento, então, eu vou pedir ao nosso amado telespectador com que incline sua cabeça, né, que acompanhe a oração que vai ser feita aqui neste momento. Estamos em oração em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Pai, a Tua palavra fala assim, Deus da graça, Senhor, em Eclesiastes, que vale a pena o fim das coisas do que o seu princípio, vale a pena o paciente do que o arrogante. Pai, na verdade, Deus da Glória, Pai Santo, nós acreditamos que existem pessoas que estão ali a nos acompanhando, Pai Santo. Pai, a distância não é barreira, ó Pai Santo. A distância, Deus da graça, não é impedimento. Pai, se porventura existe, Deus da graça, Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Pai da graça, Senhor, que a sua vida, Deus da graça de intimidade, a sua vida com Deus, Pai da graça, Senhor, tem sido, Deus da graça, Deus eterno, Senhor, Pai da graça, Senhor, embaraçada, Pai da graça, através das adversidades,
Pai Deus da graça, nós estamos a orar que o Senhor venha motivá-la, Senhor, venha levantar a sua autoestima, venha, Deus da graça, Senhor, aumentar a sua fé, Pai da eternidade, que o Senhor venha, Deus da graça, visitar, Deus da graça, Senhor, Deus eterno, todo homem de Deus que está nos acompanhando. E para quem não é o Pai Santo, Senhor, que essa pessoa seja batizada com Teu Espírito, que essa pessoa seja visitada, Deus da graça, Senhor, Deus eterno, a ponto de que ela aceite, Deus da graça, Deus eterno, que a vida dele sem Jesus é nada, Pai Santo, porque diz a Tua palavra, Pai Santo, no livro de João, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Deus da graça, Deus eterno, ainda a Tua palavra fala assim que, pois, seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E ainda a Tua palavra fala em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Pai, que o Senhor venha abençoar o telespectador, que o Senhor venha abençoar, Pai da graça, Senhor, todo homem, Deus da graça e toda mulher que está nos acompanhando, Pai Santo, Deus eterno, que a unção do Santo Espírito venha alcançar, Deus da graça, Senhor, almas, ó Pai Santo, que o Senhor venha fazer crescer, Deus da graça, Deus eterno, a fé de cada um, Pai Santo. Que a nossa fé cresça, ó Pai Santo, Deus eterno, mediante a palavra, Deus da eternidade, Senhor. Que a nossa fé, Deus da graça, Senhor, venha estar baseada, Deus da eternidade, Senhor, em Ti, ó Cristo. Porque sem Ti nada podemos fazer, ó Pai Santo. Que as Tuas bênçãos, Senhor, Deus eterno, venham alcançar, Deus da graça, o telespectador. Que o Senhor, Deus da graça, Deus eterno, Pai, venha abençoar de forma contínua, ó Pai Santo, Deus eterno, o povo que, Pai da graça, Senhor, está nos acompanhando agora, ó Pai Santo. Que a Tua nuvem de glória, ó Pai Santo, Senhor Deus eterno, venha, Deus da eternidade, Senhor, está, Deus da graça, Senhor, selada na vida de quem está nos acompanhando, ao ponto de que se tiver a acarretar consigo um problema, tudo venha cair por terra no poderoso nome de Jesus. Que a unção, Deus da graça do Santo Espírito, que está sobre nós, que venha ser, Deus da graça, Senhor, Deus eterno, Pai da eternidade, Senhor, Pai da graça, Senhor, venha ser visível, venha se manifestar na vida, Deus da graça, Senhor, de todo Pai da graça que tiver, Deus da eternidade, a sentir uma dor agora, que a dor passe agora, que quem tiver, Pai da graça, quem tiver, Deus da eternidade, a necessitar, Deus da eternidade, Senhor, de um toque espiritual, de um toque do Santo Espírito, que receba o toque agora. Nós estamos a declarar no poderoso nome de Jesus, Pai Santo, nós buscamos um Deus zeloso, nós buscamos um Deus vivo e verdadeiro. Então tudo quanto nós pedimos, Pai da graça, Senhor, nós acreditamos que na verdade o Senhor nos dará, porque a Tua palavra fala em Mateus 21, versículo 22, tudo quanto pedirem em oração, crendo recebereis. Então nós estamos a crer, ó Pai Santo, que o Senhor está visitando a casa da Tua serva agora que está nos acompanhando, o Senhor está visitando o seu trabalho, o Senhor está visitando o seu ministério, o Senhor está visitando os seus filhos, o Senhor está visitando toda a sua família, o Senhor está visitando, Pai da graça, Deus eterno, Senhor, todos os seus projetos. Então nós estamos a declarar que o Senhor venha fazer progredir, o Senhor venha fazer acontecer todo o desejo do teu coração, que o Senhor venha, na verdade, te levantar como nunca, que a unção que despedaça o jugo venha desfazer toda a vontade humana na tua vida, que toda perseguição, toda a vontade do homem de não te fazer crescer espiritualmente, tudo seja desfeito em nome de Jesus. Que a partir de hoje, a partir desta live, o Senhor venha fazer, Deus da eternidade, Senhor, Pai da graça, crescer o teu povo. A partir deste podcast, teu Pai Santo, o Senhor venha abençoar todo nosso amado Deus da graça, Senhor, caro telespectador, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais. Nós selamos os nossos telespectadores nas tuas benditas mãos. Que a unção do Espírito Santo, Senhor Deus eterno, seja selada nas suas vidas. Nós assim oramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, somos muito gratos. Amém. Certamente fomos edificados. E você também certamente foi edificado. Deixa aqui o teu comentário. Se não se inscreveste, se inscreva. E até o próximo podcast. Mas também não deixa de ver os outros vídeos que também tem cá no canal. Você também vai poder acompanhar os cortes, né, deste podcast, visto que o podcast é um pouco mais extensivo. Vamos também colocar alguns cortes sobre pontos específicos. Então, se você tiver algum tempinho ou quiser repetir, ver algum ponto específico, também vai encontrar aqui na descrição os cortes com cada pergunta, inclusive também com a oração do nosso pastor. E fique na paz do nosso Senhor. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Sim.